aos seus filhos, Pai. Espírito Santo de Deus, não é nada, fala, usa uma mulher nessa noite, usa Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, revela ao teu lado, revela, Espírito Santo de Deus, estação do leite, tudo aquilo que ia atrapalhar, ficar por terra, com toda a noção do nome, Pai. Nós vamos ficar com o Senhor, Pai, ouvindo o Senhor e recebendo o Senhor, que a semelhança tirou do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixe sentar, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós estamos aqui mais uma noite, mais um culto de ensino da palavra de Deus. E eu quero saudar você que está em casa nos assistindo nesta hora. Deus te abençoe, libere sobre a sua família bênçãos extraordinárias ainda este ano, porque 2026 nós declaramos e profetizamos que seja um ano da colheita em sua vida, em sua casa, em nome de Jesus. Para você que está aqui nessa noite, cumprimenta o seu irmão que está aí do lado, fala com ele: meu irmão, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor. Irmãos, alguns recadinhos aqui iniciais. Amanhã, culto de GC de consolidação, ali na casa da irmã Cida, com o irmão Raimundo, viu, irmãos? Estaremos lá para a glória do Senhor, né, Larissa? Já falamos hoje mais cedo, já falei aqui com a irmã, para a glória do Senhor, né? Vamos estar ali adorando ao Senhor e Deus vai falar grandiosamente ali conosco e agir. Amém? Quinta-feira não temos GC aqui, como nós falamos, nem domingo pela manhã escola bíblica, mas à noite nós teremos culto de celebração. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos aí entrando já na reta final de 2025 para poder logo estarmos já em 2026. Na quarta-feira, dia 31, anota aí, guarda essa data, nós teremos aqui o culto da virada. Amém, queridos? Esse culto da virada nós vamos estar celebrando ao Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua graça, mas também aqui celebrando junto com os irmãos aniversariantes dos meses aí de outubro até dezembro. Depois, posteriormente, aí após a ceia do Senhor, estaremos aqui em uma confraternização entre todos os irmãos. Amém? A irmã Nilde já está falando aí com vocês aí no grupo sobre o que cada um vai trazer, cada um pode trazer. Amém? Então vamos estar neste momento participando, porque é bênção. Amém, queridos? Pega aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Segura ela aí o mais alto que você puder. Fala com o irmão que está do seu lado. Meu irmão, esta. Aliás, antes, cadê Edinaldo? Está com o Bíblia aí, Edinaldo? Com Bíblia. Passa lá para o irmão. Pode utilizar o celular, o tablet, mas nós ainda preservamos aqui a Bíblia impressa. Amém? Glória a Deus. O Edinaldo está chegando, meu irmão, já veio conosco. Porque ele era lá, ficou. Agora aqui ele é. Amém. A aliança é eterna. Amém, Jesus. Glória a Deus. Preparado por toda a disciplina pastoral. Porque esta é a minha Bíblia. Vamos repetir? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, conceda, Senhor, ao pregador dessa noite sabedoria e graça, e peço a Ti, ó Deus, os corações dos Teus filhos para agora
receber a tua preciosa palavra. Deus, no nome de Jesus, eu peço que o desviador de mente, o roubador da palavra, aquele que traz a retaliação e a confusão, seja retirado aqui deste lugar nesta hora, porque a tua palavra, Senhor, será aqui, ó Deus, ministrada, e nossos corações, ó Deus, estará aqui para receber esta palavra que é do Senhor. Por isso, Pai, eu abençoo, Senhor, cada um dos que estão aqui, os que estão nos assistindo, Senhor, pela internet, os que vão ouvir, ó Deus, essa pregação através das mídias sociais. Pai, que em nome do Senhor, o Senhor os abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero começar com os irmãos aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre fé e promessa. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão. Hoje nós vamos aprender sobre fé e promessa. Para começar o nosso texto, meu irmão, eu quero que você vá comigo lá no livro de Salmos, de número 23, que é um texto muito conhecido da parte de todos nós. E vamos ler apenas o primeiro versículo desse texto, aonde nós temos que saber uma verdade absoluta do nosso Deus. Em Salmos de número 23, a partir do versículo de número 1, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é o quê? Ele é o meu pastor e nada vai faltar. Meu irmão, eu quero liberar uma palavra para você aqui nessa noite. Quando você compreender que o Senhor é o seu pastor, Ele mesmo te afirma que nada vai te faltar. Então eu quero que você viva esse restante de dias de 2025, mas se encha da promessa de 2026. Tá bom, Senhor, nada vai permitir que falte na sua casa. Não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar provisão, não vai faltar, Deus, ali, todo o recurso necessário que só o Senhor vai te dar. Mas nós temos que aprender a entender que o Senhor, para isso, Ele tem que ser o nosso pastor. O Senhor não pode ser aquele que eu busco Ele só quando eu preciso. Eu tenho que buscar Ele em todo momento que eu necessito. E nós necessitamos de Deus toda hora, todo minuto, todo segundo, todo instante, em toda e qualquer circunstância. Porque, meu irmão, eu falo de fé. Por que eu falo de promessa? Porque Deus, acerca do seu povo, Deus tem uma promessa. Acho que vocês entenderam o que eu falei. Deus, acerca do seu povo, Deus tem uma promessa. Mas o povo, acerca de Deus, tem que ter fé nele. Se nós não tivermos fé, como é que nós vamos ver a promessa se cumprindo? Por isso, meu irmão, eu quero nessa noite te encorajar a você desenvolver a sua fé acreditando nas promessas de Deus. Porque as promessas do Senhor, elas não falham. As promessas do Senhor, elas se cumprem. E para elas se cumprir, não depende do que a gente acha como vai ser, mas como Deus vai fazer com que realmente aconteça e como realmente seja. Porque da nossa parte não queríamos que as coisas fossem do jeito que é, mas aprove ao Senhor fazer do jeito que Ele realmente é, e realmente do jeito que Ele faz, porque tudo que é de Deus, meu irmão, Ele é bom. Tudo que é de Deus, Ele é agradável. Tudo que é de Deus, Ele é perfeito. Quando a gente entende essa realidade, eu quero chamar a atenção de todos vocês que aqui hoje estão, e você que em casa me assiste. Quando você entende a realidade de que o Senhor é o seu pastor e nada nele você vai sentir falta, Ele está dizendo que você precisa crer nas minhas promessas e desenvolver uma fé acerca das minhas promessas. Porque, meu irmão, a palavra do Senhor nós já escutamos aqui e sabemos disso. A fé, vamos lá? A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que, meu irmão? Por que muitas pessoas estão ouvindo aí adivinhos, estão ouvindo aí muitas vezes outros tipos de conversa, outros tipos de palavra, outro tipo de pregação, outro tipo de sermão? Por que as pessoas estão buscando onde Deus não é, onde Deus não está, onde Deus não fala verdadeiramente, e mais ainda, onde Deus não estabelece promessa? O que tem de pessoas deixando a buscar a Deus e buscando aqueles que se dizem ser de Deus, por causa de uma promessa que não é do Senhor, a qual faz a gente confiar nas coisas, confiar no homem, quando o homem é falho, mas o Senhor não é falho. Tem pessoas que estão deixando o Senhor, por quê? Porque a promessa não está se cumprindo. Eu quero dizer para você nessa noite, essa promessa, quando confiamos no homem e acreditamos nas coisas que é do homem, elas não vão se cumprir mesmo, meu irmão. Porque o homem não é aquele que sustenta aquilo que ele promete, mas o Senhor é aquele que
que vela pela sua palavra. E a palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então, se Deus vela pela sua palavra, meu irmão, a nossa função, a minha e a sua, é ter fé nessa palavra que a gente escuta. Se você veio aqui nessa noite, você veio para ouvir uma palavra. Mas Deus está querendo de você exercer a sua fé. A palavra é só o meio, mas a fé é o que determina. É a fé que determina, meu irmão. Aquele homem estava morto há 4 dias. Jesus chega e alguns falam: olha, se você tivesse vindo mais cedo, meu irmão não havia mais morto, ele não estava aí nesse sepulcro. O que é que Jesus disse? Jesus disse: olha, se vocês entenderem quem eu sou, vocês vão ver a glória do Senhor neste lugar, nessa circunstância. E uma daquelas disse: Senhor, olha, eu sei que meu irmão está morto, eu sei que o Senhor, se estivesse aqui mais cedo, ele não teria morrido, mas Senhor, o Senhor é Filho de Deus, fala uma palavra e eu creio que ele ressuscitará. Isso aqui, meu irmão, estou dizendo na minha palavra, no meu entendimento, mas se você ler as Escrituras, você vai ver que quando ela fala com Jesus, ela diz e afirma quem ele é. Tem uma das coisas que nós temos que dizer para Deus é afirmar quem ele é. Nós não podemos chegar e falar: Senhor, até quando o Senhor vai ficar sem resolver minhas circunstâncias? Não, meu irmão. A abordagem tem que ser diferente. Nós temos que chegar e falar: eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é o meu Redentor. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor faz. Eu sei que agindo o Senhor, quem impedirá? Eu sei que quando eu descansar no Senhor, o Senhor me trará alívio. Em momento nenhum eu estou falando da minha circunstância, estou falando de quem é Deus. E Deus como Ele é, grande como Ele é, infinito de bênçãos que Ele tem, rico em misericórdia. Você acha que Deus não conhece a nossa causa? Vocês acham que Deus não conhece a nossa circunstância? Vocês acham que Deus não sabe o que nós estamos passando? Vocês acham que Deus não sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Meu irmão, nós temos que desenvolver a fé. E a fé ela tem que vir primeiro pelo ouvir. Mas quando eu ouço, eu não posso simplesmente ouvir. Tem algo da parte de Deus que eu também quero te entregar essa noite. Quando a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, essa fé para ser desenvolvida tem que haver obediência. Se não houver obediência, meu irmão, você está guardando uma palavra que não vai produzir o resultado esperado. E qual é o resultado esperado? Aquela que o Senhor já está pronto para liberar. Porque, meu irmão, Deus ele quer fazer tudo que aprove a Ele, mas somos nós que muitas vezes não permitimos. E por que não permitimos, pastor? Porque não obedecemos a palavra dele, que é para ouvir e guardar. Para quê? No momento certo a gente se acalmar. Porque o que tem de pessoas que estão vivendo um momento de tribulação, vivendo um momento de turbulência, vivendo um momento de ansiedade, vivendo um momento de medo, quando na verdade ela tinha que estar com tudo isso, mas encorajada pela fé em entender que em Jesus, em Deus, nada vai faltar. Ele entrará no momento certo, Ele agirá na hora certa e Ele fará aquilo que é certo. Por quê? Porque Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é o nosso pastor. Amém. Quando a gente lê Salmo de número 23, quem é que sabe esse salmo de pobre, irmão? Muitos sabem, mas a palavra dessa noite não é se você sabe, é se você vive essa palavra. Amém. Porque, meu irmão, o que tem de crente que sabe da Bíblia, mas não vive um versículo dela, e você tem que ser, meu irmão, não é o que sabe tudo, mas que você vive pelo menos um versículo dessa Bíblia. Porque se você viver um versículo dessa Bíblia, Deus vai te fazer encher sobre tudo de promessa que Ele tem nessa Bíblia. E o que importa, meu irmão, não é saber tudo da Bíblia, mas é receber das promessas da Bíblia. E as promessas de Deus, meus irmãos, elas são para aqueles. As promessas de Deus, elas são para aqueles que o buscam. Mas antes de buscar, as promessas do Senhor vai se revelar, se manifestar àqueles que obedecem. Então, meu irmão, aí junto comigo, eu quero que você abra, por favor, o texto do livro de Hebreus, o capítulo de número 11. Quando eu disse aqui que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu quero nessa noite pedir a todos vocês que aqui estão, meu irmão, ouça a palavra do Senhor e desenvolva a
ouvir pela palavra de Deus? Olha, em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo de número 1, quem está comigo aí diz amém? Amém. Em Hebreus capítulo 11 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não. Meu irmão, a fé ela começa a desenvolver quando primeiro eu preciso acreditar, ainda que eu não estou vendo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? A fé, para ela se desenvolver, eu preciso mais acreditar no que ela é, do que querer ver o que ela vai de fato trazer. Porque olha o que está escrito: a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, o que tem de pessoas, e aí eu quero novamente chamar a atenção de toda essa igreja, o que tem de pessoas que para desenvolver a fé, primeiro ela tem que ver pelo menos um sinal. E olha, meu irmão, o sinal Deus pode dar, mas a promessa estabelecida já é o maior sinal. A promessa estabelecida já é o maior sinal. Por quê? Porque aquele que se diz que tem promessa sobre cada um de nós, ele é fiel para fazer essa promessa se cumprir. E ele não é como o filho do homem que mente, nem tão quanto o filho do homem que se arrepende. Por quê? Se ele vela pela sua palavra, no mínimo ele quer que a gente guarde a fé na palavra. Por quê? É pela palavra que eu ouço que a minha fé se desenvolve. Amém, queridos? É pela palavra que você ouve que a sua fé desenvolve. E o desenvolvimento da fé, meu irmão, ela tem que consistir, pastor Senhor, não naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu espero que eu vou receber. E se Deus tem algo para o seu povo, é bênçãos liberadas para poder entregar. Acho que você entendeu, não escutou o que eu falei. Se tem algo de Deus que ele tem, é bênçãos liberadas para o seu povo entregar. Mas o povo ele tem que entender que ele tem que obedecer, desenvolvendo a fé em um processo chamado obediência. Obediência. E eu quero que vocês comecem aí comigo a leitura desse texto. Aí em Hebreus capítulo de número 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom. Qual é o testemunho que você tem dado pela fé que você exerce, meu irmão? É aquele que quando chega um ponto e não acontece, você larga de lado? É aquele que muitas vezes quando não chega, você fala, acabou, não tem nada disso, é mentira que me disseram, a palavra que eu ouvi não tem eficiência nenhuma? Qual é a fé, meu irmão, o testemunho que nós estamos dando? Porque o que tem de pessoas para esses últimos dias, ao invés de estar firmes e encorajados na fé em Jesus, não só crendo naquilo que ele vai vir, mas por aquilo que ele também vai liberar. Porque, meu irmão, enquanto Jesus não chamar nenhum de nós, e enquanto ele não vier para levar nenhum de nós, tem bênçãos liberadas para cada um de nós. Só que a gente precisa entender, meu irmão, a mente tem que ser aberta. Tem pessoas que ficam assim, eu vou esperar o último dia. Não, meu irmão, o seu último dia é hoje. Porque você só tem o hoje. Agora, se o seu último dia é o hoje, e você só tem o hoje, as suas bênçãos estão para ser entregue que dia? Hoje. Então abra seu coração para receber, não simplesmente dizer, tá bom, tá aqui meu coração está aberto. Não, é obedecer na fé a ser desenvolvida. Por quê? Porque a fé ela vai te provar naquilo que Deus quer te provar. E eu quero repetir de novo. A fé vai te provar naquilo que Deus vai te aprovar. Porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se tem uma coisa que Deus mais sabe fazer, é provar o seu povo. Mas provar o seu povo não para testar seu povo, é para ver até que ponto a fé do seu povo está nele ou naquilo que é dele. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Quando Deus prova seu povo, irmã, ele quer saber o seguinte, ó, eu quero saber se você está em mim ou nas coisas que é de mim. Porque se as suas coisas, se a sua fé estiver nas coisas que é de mim, elas nunca são suas porque elas já são minhas. E se elas são minhas, eu vou te testar nela. Quer um exemplo? O que mais Abraão desejava? E o que Deus fez com ele? Pediu o filho. Agora, quem
quem era Abraão? Um homem que a Bíblia diz que era o pai da fé. Mas se ele era o pai da fé, vocês acham que ele não foi provado? Lógico que ele foi provado. Meu irmão, se teve uma coisa que Abraão fez, foi ouvir a palavra de Deus, obedecer, pegar o filho dele, subir ao monte para fazer o que, meu irmão? Para devolver o filho através do sacrifício. Só que Deus testou ele do início até o fim. Só que o fim não aconteceu o que Abraão ia fazer. Mas Deus entrou com o recurso que ele tinha que fazer. Porque na hora H, Deus falou: Abraão, não precisa mais fazer isso. Está aí do seu lado todo. Pode desenrolar, porque eu vi que não era Isaac. Sou eu além disso. E aí, meu irmão, Deus deu a Abraão o quê? A aprovação em meio à prova de Abraão. Agora imagina se Deus falasse isso com Sara. Ela não faria. Por quê, meu irmão? Se ela não acreditou no primeiro momento que Deus daria um filho a Abraão quando ele tinha 75 anos, ela foi a primeira a dizer: eu vou ajudar Deus nisso. Vem cá, Agar, deita com ele, ainda que você é minha escrava, sobre você eu mando. Vai lá e deita com ele. Meu irmão, o maior erro de Abraão foi o quê? Desobedecer aquilo que ele não via e aceitar aquilo que Deus não tinha. O que tem de pessoas aceitando o que Deus não tem, deixando de obedecer aquilo que Deus estabeleceu. Vamos abrir a mente para 2026, receber de Deus o novo, começando agora a compreender a palavra do Senhor. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha o verso de número 17, por favor. Pela fé, Abraão, quando posto o que, meu irmão? A prova. O que ele fez? Ofereceu Isaac. Agora eu te pergunto, quem era Isaac, irmãos? O filho da promessa. Mas antes de ser o filho da promessa, Isaac era aquele a quem ele mais amava. Tem coisas que Deus vai exigir de nós, daquilo que a gente mais ama. Não porque Ele quer ele, é para provar se estamos nele. Porque, meu irmão, eu tenho filhos, mas eles não são meus. Você que tem filho, eles não são seus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, quando Ele te dá, Ele estabelece o dia que Ele pede de volta. Agora, como é que eu vou desenvolver quando Ele pede de volta? Eu vou obedecer a tua palavra. E qual é a palavra? Se Ele me concedeu para quê? Agora eu vou devolver para Ele receber. E foi assim. E aqui nessa igreja não foi diferente, porque Deus mostrou isso. Ou vocês acham que Deus não provou isso? É, irmã Silvia? Você é um exemplo disso. Isso foi com a irmã Cida, poderia ser com qualquer um de nós. Ou quem sabe pode ser com qualquer um de nós, porque ela não é exclusiva disso. Ela não tinha uma única só filha, ela tem mais filhos, mas o ponto não é a única filha. Eu estou dizendo que você que é mãe, você que é pai que tem filho, ele não é seu. Ele é herança do Senhor. E se ele é herança do Senhor, o Senhor vai chegar no dia certo e vai dizer: eu vou trazê-lo para mim. E ele vai nos provar nisso. E como ele vai nos provar? Da maneira como nós vamos reagir quando ele nos pedir. Por isso, quando nós estamos na fé, ainda que doa, mas a gente resiste, porque a gente sabe que foi para o Senhor, porque nós estamos fortalecidos no Senhor. E qual é esse fortalecimento? A obediência à sua palavra. Por isso, eu quero que vocês entendam no verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para se sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Ou seja, meu irmão, quando Deus falou com Abraão, Deus disse que faria dele o que, meu irmão? Pai de multidões. Amém, queridos? Se Deus falou para Abraão que ele seria pai de multidão, pai de multidões, quantos filhos Abraão teve? Será que ele só 2? Porque um foi a mulher que mandou, não foi Deus. Ismael, é isso? Depois ele teve quem? Isaac, é isso? E depois de Isaac? Deixa eu ver aqui, você é filho de Abraão? Você é? Cadê os filhos de Abraão aqui, meu irmão? Nós somos filhos da descendência de Abraão. Ele não
olha, hoje houve salvação aqui nessa casa, porque o Filho do Homem veio para trazer até aqueles que eram filhos de Abraão. Ou seja, não importa como você está, Deus tem uma promessa para você, mas Ele quer te trazer para Ele. E Deus pode te trazer de dois formatos e de dois estágios. Aquele estágio pela compreensão e aquele estágio pela razão. O da compreensão é desenvolver a fé obedecendo a palavra. Qual é a razão? Quebrar a cara e machucar e Deus te aceitar do mesmo jeito. Mas a sequela ficar com você, porque Deus não tinha essa sequela para você. Deus não tinha esse estado final para você. Porque Deus tem algo de bom, mas você não entendeu ainda. E eu quero que todos vocês entendam que Deus quer trazer de volta os que estão afastados, não de uma forma cruel, porque Deus não é cruel, mas Ele quer trazer de uma forma amável. Como que é amável? Olha, escuta a minha palavra, receba minhas promessas e obedece para quê? Para você poder ver a glória do Senhor se manifestar em você e através de você. E olha o que Deus falou com Abraão. Por que eu estou falando rápido, irmão? Primeiro, por causa do tempo. E segundo, porque tem muita coisa. Porque quando Deus falou para Abraão e disse que ele seria pai de multidões, Deus declarou uma palavra para Abraão. Ele disse assim: olha, sê tu uma bênção. Aí eu pergunto para você: você tem sido bênção? Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você tem sido bênção? Porque às vezes o que a gente quer das pessoas, é claro? Que elas sejam bênçãos. Bênção conosco, bênção fora da gente, bênção na cidade, bênção na sociedade, bênção dentro de casa, bênção na escola, bênção no trabalho, bênção na sociedade. Aí a pessoa fala: vem cá, eu quero ser só porque o pastor manda? Não. Deus falou para Abraão assim: olha, ser tu uma bênção. E quem é Abraão para ter a ver comigo? Abraão foi o pai de multidão. E quem faz parte da multidão? Eu e você. Então o que Deus está falando para você? Seja você também uma bênção. Fala para o irmão, meu irmão, eu quero te ver uma bênção do Senhor. E alegremente, acompanhe comigo, e alegremente as promessas. Olha o verso de número 18. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua. Olha só, meu irmão, enquanto Deus fala para Abraão: você vai ser pai de multidão, mas a descendência não será de você, virá de Isaque. E aí, irmão, quando se cumpre em Isaque, Isaque também gera um filho, amém, queridos? Qual é o nome do filho? Começa com a letra J, tem A, tem C e tem O no final. Em Jacó. Por que Deus fala o seguinte: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque todos esses fazem parte da minha descendência, aonde eu tenho promessa. Agora nós vemos de que descendência, irmãos? Nós vemos de que descendência? De Abraão, de Isaac e de Jacó. As promessas dele estão para vocês também. Vamos aplaudir o Senhor por isso. As promessas do Senhor vêm para nós também, só que eu preciso compreender isso. Eu não posso olhar isso naquela questão assim: Senhor, me prove então, meu irmão. Quando você cobrar o Senhor para te provar, Ele não vai precisar te provar, sabe por quê? Ele vai dizer: você está aí há quanto tempo e não desfrutou de nada. Eu quero que você, ao compreender, já comece a desfrutar. E desfrutar como? Ter um entendimento aberto de que o Senhor, Ele é o seu pastor. E eu quero voltar de novo, Salmo 23. O Senhor é o quê? O meu pastor. O que um pastor faz? Ele cuida, amém, queridos? Ele apacenta, amém, queridos? Ele deixa os 99 que estão sadios de um lado e vai atrás da perdida. Quem aqui de nós não era dos perdidos aí no dia? Quem aqui já não aprontou? Quem aqui não era o que hoje é? Né? Não, irmãos, o Senhor, Ele foi lá, Ele foi buscar a gente. E como que Ele foi buscar a gente? Através de uma palavra ministrada, através de alguém, até que nos alcançou. E por que o Senhor nos alcançou? Porque tem promessa liberada para nós. E tem promessa liberada para você, meu irmão. Tem promessa liberada para você, igreja, que está aqui em Senhor. Tem promessa liberada para você que está em casa nos assistindo. Tem promessa de Deus para isso. Olha só, irmãos, eu quero que vocês vejam comigo aqui, por favor. Verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim,
pelo qual obteve o que, irmão? Testemunho. Mas que testemunho? Que era justo. Qual é o testemunho que você tem apresentado aí, meu irmão? É de que você é injusto? É de que você dá um testemunho que você não é? É de um testemunho falso aquilo que você revela ser? Porque para nós sermos, o nosso testemunho tem que ser. Mas o nosso testemunho não é um eu, é o Senhor. Porque quando a gente dá testemunho do Senhor, por causa do Senhor, nós vamos entender o que a pastora sempre fala. É por Ele e para Ele que são todas as... Por que são todas essas coisas? Os maus tratos, a injustiça, a defraudação, o dano, sabe, irmãos? A perseguição, a inveja. Quando tudo isso vier contra você, você tem que dar testemunho de justiça, testemunho de que você é justo. Mas você é justo não porque você é certinho, mas é aquele a quem você serve que é tudo certinho. E Ele te honrará em meio à desonra que estão te colocando. Porque muitas vezes, meu irmão, o que a gente faz? Ah, pastor, eu vou desistir porque todo mundo fala mal de mim, pega meu passado e coloca à tona, eu já não aguento mais, aquilo está me sufocando. Peraí, meu irmão, quem que você é? Eu sou crente, desde quando? Desde 10 anos atrás, e você está vivendo o que estou falando e não desfrutando o que Deus está te entregando? Vamos abrir a mente, meu irmão. Quem nos acusa não é quem tem nada para nós. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu quero que vocês entendam que em nome de Jesus, uma função do diabo é acusar. Agora, o que ele tem para nós? Nada, porque até a verdade dele é mentira. Agora, meu irmão, Deus nunca vai acusar ninguém. Por quê? Porque as verdades dele não é para a gente duvidar, mas é para a gente tomar posse. E as pessoas não estão tomando posse da verdade de Deus, irmã Edna. Quando você fala para ela, eu não acredito mais, não. Mas por que ela não acredita? Porque ela nunca desenvolveu a fé. Mas por que ela nunca desenvolveu a fé? Porque ela nunca deu crédito para a palavra. Mas por que ela nunca deu crédito para a palavra? Porque ela primeiro precisava ver para crer. E a palavra vai dizer o seguinte: você primeiro tem que crer para ter a promessa de receber. Enquanto você for receber, não será do seu tempo, nem do seu jeito e nem da sua forma. Será do tempo do Senhor, do jeito do Senhor, para que seja a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, meu irmão, ela não é. E ela nunca será a nossa. Ela nunca será a nossa. Mas eu quero que vocês entendam, fala comigo aqui mais uma vez. Aí no verso de número 4 ainda, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, pela aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado. Por quê, meu irmão? Porque Deus o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve o quê? Testemunho de quê, meu irmão? De haver agradado. Se tem uma coisa que Deus está pedindo obediência do seu povo, é testemunho. Se tem uma coisa que 2026, para a gente ver o ano da colheita em nossas vidas, é começar dando testemunho. Mas é dar testemunho assim, ó, eu não bebo mais. Não, não é isso. Ó, eu não fumo mais. Não, não é isso. Não é esse o testemunho. O testemunho é, agora já não sou mais eu. Agora é o Senhor. O que Ele disser para mim é lei. Porque nele eu quero ter obediência. Pronto. O Senhor vai produzir em nós o quê? Tudo aquilo que não agrada a Ele. Mas o Senhor vai dar a nós tudo aquilo que agrada a Ele. Se tem uma coisa que Deus sabe dar ao seu povo, é bênção. Porque Deus não tem para nenhum do seu povo maldição, mas é o próprio povo que traz para si as suas próprias maldições. Alguém já ouviu falar aquela expressão que desobediência causa maldição? É isso? Como é que é, Diego, aquela frase? Desobediência gera maldição. E o que é gerar, meu irmão? Começa sem você ver.
Daqui a pouco começa sem você sentir. Daqui a pouco ela vai crescendo sem você perceber. Daqui a pouco ela desenvolve sem você tomar noção. Daqui a pouco ela toma tamanho sem foco, você não vê o tamanho que está. Quando você se depara, ela já está tão gigante que ela vai destruir tudo. E tudo vai por causa de quê? Uma desobediência. O que Deus quer do seu povo? Obediência. Então nessa noite, você veio aqui para o culto de ensino. Eu quero liberar uma palavra para você. Obedeça aos mandamentos do Senhor e desenvolva a fé através da palavra. Não usa aquela questão de falar, a partir de hoje eu não vou fazer mais. Isso não é aquele que consegue cumprir. Agora, quando você disser, não é mais eu, mas é o Senhor que vive em mim, Ele agora é dono de mim. Quando eu quiser pegar, eu vou falar, não posso. Você vai olhar para o céu. Por quê? Porque se você olhar para a terra, você vai ver o que tem lá. Se você olhar para a terra, meu irmão, tem um buraco de 7 palmos. Mas se você olhar para o céu, tem um esplendor da glória esperando. Então, meu irmão, quando você olhar aquilo que não agrada do Senhor, olhe para o céu. É lá o seu destino, aqui não. Então, tudo isso aqui é passageiro. Não se apegue às coisas terrenas, mas se desenvolva pela fé para receber as coisas espirituais. Receber as coisas divinas, receber as coisas do céu. Porque as bênçãos do Senhor, elas não vêm da terra, elas vêm do céu. E Deus quer liberar do céu sobre o seu povo que está onde? Na terra. Fala para o irmão, meu irmão, você está na terra, mas vai receber as bênçãos do céu. Então não é, meu irmão, aqui, aliás, eu estou falando de Enoque. Enoque foi translavrado. Olha o verso de número 6, quem pode ler para mim, por favor? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Amém, queridos? A palavra do Senhor, ela começa trazendo o quê? Ora, né? Ou de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que tem pessoas, igual a Raimundo, que quando você vai conversar e fala assim, olha, eu vou na igreja, eu escuto a palavra, mas a minha vida é a mesma coisa. Eu vou no culto, eu até, irmãos, é caso, dizime e oferta, mas lá em casa nada muda. Por quê? Porque tudo tem um porquê. A palavra do Senhor está dizendo o seguinte, meu irmão, não é só vir, nem tão quanto depositar, é agradar. Nós temos que agradar o Senhor. É por isso que eu repito sempre, você que está aqui comigo agora, e você que está chegando aqui, não. Nossa preocupação, quem já está aqui já conhece, nossa preocupação não é quem dizima nem quem oferta, porque se você trouxer seu dízimo e oferta, e em você não tiver desenvolvido nada, isso aqui que você está fazendo, você está se auto-enganando, porque o Senhor não está se agradando de quem? Você. Agora Deus quer se agradar de nós, amém, Deus? Agora, para Deus se agradar de nós, nós precisamos estar em obediência à palavra dele, desenvolvendo uma fé por ele, porque para ele são todas as coisas, até o meu dízimo e oferta. Aí eu vou ter entendimento da luz, aí eu vou ter entendimento disso, aí eu vou chegar aqui e vou falar assim, vem cá, eu tenho que dizimar, como é que é? Como é que funciona? Não, você vem antes do culto, no meio do culto, após o culto, com entendimento agora, com alegria de saber quem é o seu Deus, quem você agora dele, e vem aqui dizima e oferta. Mas não é só sobre isso que eu quero também falar. Eu quero dizer que quando você entende quem é o Senhor na sua vida, você passa, junto com o que está do seu lado, a estabelecer um relacionamento saudável. Se tem uma coisa, e aí eu puxo aqui para o irmão Zé Carlos, como é que é o meu irmão? Isaac, Carlos, você está aqui na Bíblia. Zé Carlos, Isaac e Edinaldo. Se tem uma coisa que nós mais fizemos aqui em 2025, foi trabalhar no desenvolvimento da comunhão, da unidade e do que mais? Do relacionamento saudável. Não é aquele relacionamento assim, ó. Tudo bem com a senhora? Nossa, eu não gosto dela. Não. Relacionamento saudável. Se eu tiver que falar, eu vou falar em concordância à palavra. Porque a palavra serve para exortar, corrigir e também o quê? Consolar. Amém? Então, se tiver
causa da palavra não chegar para nós é causa. Ela é difícil, né? Nossa, não. Isso não faz parte daqui. O que faz parte daqui é: vamos orar e vamos trabalhar o desenvolvimento dela para que o Espírito Santo convença ela a ela ser o que a Bíblia diz que ela é. Porque a Bíblia diz que ela pode fazer, o que a Bíblia diz que ela pode fazer. E o que ela pode fazer? Ter um relacionamento saudável, transformador, abraçar, cumprimentar, beijar, né, irmão? Visitar, mandar uma mensagem: ó, meu irmão, está tudo bem por aí? Quando chegar, dizer: olha, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu quero te ajudar a servir, porque eu não quero me importar com o que você era, nem o que você foi, nem o que você fazia. Tudo isso cabe a Deus. Mas se Deus disse na palavra que até isso Ele já jogou no mar de esquecimento, porque vai ser eu e você que vamos lá resgatar isso. Vamos viver o hoje, porque o Senhor tem bênçãos para nós hoje. Isso nós trabalhamos aqui esse ano. E tudo para quê, meu irmão? Para que a gente possa agradar a Deus. Ainda no verso de número 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tem pessoas que, quando muitas vezes a gente fala do Senhor, assim, até parece que esse Deus seu existe, né? Você está nisso há quanto tempo? Você é crente há quantos anos? Quer ver uma? Quem já falou que Jesus está voltando aí? Quem já ouviu algum tipo de chacota em relação a isso? Olha, meu irmão, quando a gente diz que Jesus está voltando, presta atenção no que eu vou dizer, você que tem casa, me escuta. Quando a gente diz que Jesus está voltando, Ele ainda não voltou, amém, queridos? Amém. Mas Ele não está lá? Aonde que Ele está? Então lá do céu Ele chama os que estão aqui na terra. Então, enquanto Ele não veio, meu irmão, Ele pode chamar. E se tem uma coisa que Jesus está fazendo nesses últimos dias, é chamar. Mas Ele está chamando por dois motivos. Primeiro, para viver uma vida com Ele. E segundo, para gozar de uma eternidade. Tem muitos que estão gozando de uma eternidade com o Senhor. Mas o Senhor ainda quer que muitos aqui ainda descubram o que é viver uma vida com Deus. Aquela vida de paz, aquela vida de alegria, aquela vida de gratidão, aquela vida de leveza, aquela vida que alguém fala assim: nossa, mas essa doença ainda tem? Tem. Mas ela não te atrapalha? Não. Mas ela te faz doer? Faz. Mas você ainda toma remédio? Toma. Mas você ainda, sim, tudo que você disser ela causa. Mas eu não estou olhando para ela. Ela é passageira aqui para mim na terra. Tem algo melhor para mim no céu. Mudança de mente. Olha o verso de número 7. Pela fé, Noé divinamente, o que, irmão? Fala para o irmão para dizer: meu irmão, você está avisado? Você está avisado que a Bíblia está dizendo que pela fé divinamente avisado acerca de acontecimentos. E que acontecimentos são esses? Jesus está voltando. Mas Ele não veio, Ele chamará os que são dele, como também aqueles que não são dele. Porque, meu irmão, para o Senhor, Ele é soberano sobre cada um de nós, irmão. Sabe o ímpio, meu irmão? Quem conhece o ímpio aí? Sabe o ímpio? Sabe aquele que é cruel, maldoso? Sabe aquele que é aquela pessoa mais perigosa do Brasil, do mundo? Sabe aquela que é poderosa e que faz tudo quanto é mal? O Senhor pode dizer assim: hoje pode pedir, Pai. Só que, meu irmão, se ele não entendeu quem é Jesus, ele não vai gozar da eternidade, mas ele vai arder no sofrimento eterno. Então Deus ainda tem o quê? Promessa. Pela fé, verso de número 7,
Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo o que, irmãos? Temente a... Fala para o irmão do seu lado aí mais uma vez, meu irmão, como é que está o nível do seu temor a Deus? Porque tudo é de acordo com o nível, sabe? A gente começa com aquele nível assim, ó, parecendo um fio de cabelo, imperceptível. Mas ele vai engrossando, ele vai ganhando forma, ele vai ganhando estrutura, até que o seu nível está amplamente como o Senhor realmente deseja. E aí, à medida com que nós evoluímos no nível, a gente percebe mais as promessas de Deus nos alcançando, acontecerem em nós. E aí nós vamos compreender, meu irmão, quando a gente lê lá de Salmo de número 91, a gente vai ver o salmista dizendo que quando nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, vamos lá comigo, por favor, em Salmos de número 91, Salmos de número 91, a partir do verso de número 1, porque habita no esconderijo do Altíssimo. O que ele faz? A sombra do Onipotente. Quando a gente começa a compreender isso, pastora Celina, que quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele a gente descansa. O que nós estamos vendo hoje? Tribulação, ansiedade, insônia, frustração, decepção, depressão, tantas coisas. É claro, meu irmão, que cada uma são psíquicas, mas o nosso Deus está dizendo que independente da doença, independente do quadro, Ele tem o alívio. Você pode tomar posse disso? Ele tem o alívio. Você pode tomar remédio, você pode ter sua terapia, você pode passar pelo médico, você pode ter todo o seu processo. Nada disso é errado. Agora, o alívio, o descanso é só o Senhor. Alguém já tomou remédio para dormir? Já? Veja comigo. Remédio para dormir. E faz efeito. Mas algumas vezes o efeito é muito rápido. E aí eu começo a ficar dependente do remédio. E aí eu vou lá e aumento a minha dependência do remédio. Para quê? Para dormir. Então, quanto mais eu durmo, é porque mais eu estou dependendo do remédio, não é isso? Sim ou não? Sim. Agora Deus está querendo que nós passa a depender mais de mim. Amém. Deixa eu ser aquele ao qual resolve sua situação. Aumenta o nível da sua dependência comigo. Eu não só te darei alívio, eu também te darei descanso. Como no Salmo 91, meu irmão. Porque habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha o verso de número 7. Eu posso perder o senhor para fazer Olha o verso de uma número oração 7. na minha cabeça? Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas o que a palavra está nos dizendo? Ô irmã Edna, vamos tomar posse dessa verdade, amém, querido? Você que está aqui nessa coisa, você pode aplaudir para ele, Senhor. Gente, se tem algo que Deus está falando, é o seguinte: eu não quero que nada atinja vocês, mas aprendam a depender de mim e aprendam a habitar no meu esconderijo. E o esconderijo do Senhor, meu irmão, não é esse tempo físico. O esconderijo do Senhor é a palavra dele que você guarda dentro de você. Porque essa palavra vai fazer você caminhar com segurança. E se tem uma coisa melhor que a gente pode usufruir, é a segurança de saber que o Senhor é conosco. E que o Senhor está conosco. Abra comigo, por favor, sua Bíblia lá no livro de Josué. Josué. No capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1.
mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Ou seja, quem está mandando ter ânimo? Quem está mandando esforçar? E quem mandou? Pronto. Aí pastor dizendo, eu não vou ter ânimo, eu não vou me esforçar, sabe por quê? Ninguém manda em mim. Sabe o que a gente estuda das pessoas hoje, Marcelo? Ninguém manda em mim. Já viu as pessoas dizendo isso? Você vai conversar com ela, você vai dar um conselho, você vai dar uma direção, você vai falar algo, ela diz assim, ó, ninguém manda em mim. A palavra está dizendo o quê? Não te mandei eu. Me mandou o quê? Esforça-te, tenha bom ânimo. O que mais? Não pasme, nem espante. Por quê? Senhor, teu Deus é contigo. Por onde quer pensar. Pronto, meu irmão, aí, ó, quer desenvolver a sua fé nas promessas do Senhor? Por onde nós andarmos, o Senhor será conosco. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Mas você precisa entender que você tem que ter bom ânimo e esforçar. E esse esforço consiste em um nome: obedecer. Obedecer. Volta comigo, por favor, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca do acontecimento, que ainda não se viu e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, quem conhece a história de Noé? Todos conhecem. Amém? Amém. Quando Deus fala com Noé, Deus pede a Noé que ele faça o quê? A arca foi feita pelo entendimento de Noé? A arca foi feita pelas medições de Noé? A arca foi feita pelas madeiras que Noé foi lá no mato e escolheu por ele mesmo? A arca foi feita sobre uma pressão de Noé? Irmão, o que tem de pessoas deixando de fazer para Deus com alegria e fazendo para Deus com pressão, achando que vai agradar o Senhor, sendo totalmente negligente, porque nas atitudes e nas ordens o Senhor não deu nenhuma delas. Pastor, onde é que o Senhor quer chegar? Se nós dissemos que para o Senhor tem ordem e também tem decência, tudo do Senhor para que seja feito conforme Ele e para Ele. Mas Ele estabelece como tem que ser. Porque para Noé foi assim. Agora, você acha que para nós não vai ser diferente? Você acha que para mim e para você a gente vem cultuar a Deus do jeito que a gente realmente vem? Nós temos que vir cultuar ao Senhor com entendimento para abrir a nossa mente, para que a palavra do Senhor ela entre, ela chegue e ela faça. Porque para muitos ele vem, ele escuta, mas na hora de guardar ele fala, não, esse aqui eu não vou guardar não. Por quê? Porque quem é ele para falar isso para mim? Meu irmão, quem está falando para você não sou eu. Agora, quem está transmitindo através de mim é o Senhor. E se nós não obedecermos ao Senhor, pensa se vocês vão obedecer a mim por aqui. Porque hoje eu estou na condição de estar ministrando, mas amanhã eu vou estar na condição de estar recebendo. E entre ministrar e receber, eu prefiro receber. Porque o Deus que está aqui, Ele não está aqui em cima, Ele está dentro de nós. E o que Ele mais quer é a alegria de nós recebermos o que é dele, que é a palavra. E a gente fica preocupado de dizer a pregação não foi boa, a pregação foi ruim, ele falou demais, ele questionou, ele não orou certo, ele fez tanta coisa errada. A gente questiona o método e esquece, meu irmão, de que não é o método, nem a forma e nem a pessoa, mas é o que se é transmitido através dela. É claro que até para transmitir a palavra, nós temos que trazer respeito
temor, santidade, obediência e concordância à palavra. Tá bom? Para que eu não anule aqueles que vêm para estar vendo, o pastor está provando de qualquer jeito. Não. Venha com temor, com obediência, com reverência, com santidade, com consagração, com tudo, mas acima de tudo com concordância. Para quê? Para que quando a palavra for ministrada, ela não seja em nenhum momento a nossa, mas seja a de Deus através da nossa. Amém? Porque quando a gente lê nas Escrituras, o próprio Jesus está dizendo, olha, quando vocês estiverem falando da minha palavra, não serão vocês quem vão falar, mas o Espírito de seu Pai quem falará através de vocês. Então até para falar nós temos que estar no Espírito. Agora o que tem gente que vem falar que está na carne, e muitas vezes, meu irmão, a gente percebe, não é isso? Só que muitas vezes o que a gente mais quer é a pregação da carne. Por quê? Porque a pregação da carne massageia o ego. Mas a pregação do Espírito requer mudança, requer transformação. Agora, eu estou falando a todo momento de obediência, amém? Eu estou falando a todo momento de promessa. Mas eu não vou esquecer de falar a terceira palavra. Se Deus está pedindo obediência, porque Ele tem promessa, e da palavra dele Ele quer toda a reverência, Ele quer que nós, através da sua palavra, tenhamos pela palavra renúncia. E tem muitos que não estão renunciando à palavra. Porque a nossa renúncia não tem que ser por causa do pastor, não tem que ser por causa da denominação, não tem que ser por causa da igreja. A nossa renúncia tem que ser por causa da palavra, porque ela que é digna, ela é fiel, ela é justa e é ela penetra, e esquadrilha, e é viva, e é eficaz, e em nós produz toda a mudança necessária. Então a nossa renúncia tem que ser pela palavra. Por isso, eu quero que vocês entendam aqui que quando pela fé Noé, instruído acerca dos acontecimentos, ele temente a Deus, ele aparelhou uma arca, pastor Celino. Eu quero voltar de novo nesse tema. O que aparelhou? Olha, Noé fez tudo conforme Deus pediu. Nada que Noé fez era contrário ao que Deus pediu. Tudo. Noé ele não questionou Deus, eu vou fazer essa arca, mas por quanto tempo? Ele não questionou a Deus por isso. Deus, eu vou fazer essa arca, mas vai entrar quem? Eu e mais quem? Ele também não questionou isso. Quando Noé recebeu a instrução, ele foi fiel à instrução e temente ao Senhor, trabalhando em todo o processo da construção da arca. Ou vocês acham que Deus também não provou Noé acerca disso? Porque quando Deus falou para Noé da construção da arca, Deus não revelou para os filhos de Noé e nem para a esposa dele. Deus falou para o próprio Noé. Foi Noé, juntamente com a sua esposa, os seus filhos e as suas noras, que entraram, mas só entrou porque Deus teve misericórdia dele. E às vezes, meu irmão, tem gente que não está entrando, porque Deus não está tendo misericórdia de nós. Por quê? Nós não estamos sendo tementes. Nós precisamos voltar a ter temor ao Senhor. Não achar que Deus é qualquer um e nem achar que Deus é de qualquer jeito. A palavra Senhor, a palavra Deus, a palavra Jesus, ela não pode ser como uma frase que a gente vê nos caminhões, nem tão quanto nos quadros, nem tão quanto pintado. A palavra Senhor, a palavra Jesus, a palavra Deus é aquela que por ela eu tenho que renunciar a quem eu sou, quem eu faço, para estar em concordância ao que Ele se agrada, para que Ele, através da sua rica e infinita misericórdia, tenha sobre nós essa misericórdia para dar. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, sabe por que nós não somos consumidos? Ainda que não estamos fazendo, e ainda que não sejamos, ainda tem uma misericórdia que está permitindo não sermos consumidos. Mas toda essa misericórdia que não está fazendo com que sejamos consumidos, toda ela será cobrada naquele dia quando Deus falar: eu fui tanto com você, eu fui tanto com você, eu derramei a misericórdia para você e você em nenhum momento teve temor. Agora, apartai-vos e ficai do lado dos bons, porque vocês não herdarão o que eu construí antes da fundação.
tudo por causa de quê? Por causa de uma desobediência à renúncia da palavra. Porque a palavra do Senhor, meu irmão, ela tem que nos confrontar para a gente, por ela, mudar. Não sou eu que tenho que confrontar vocês. Não são vocês que têm que me confrontar. A palavra tem que confrontar a mim e a vocês. Para quê? Para que nós sejamos melhores, diferentes e cada vez mais aprovados ao que ela nos prova. Porque se tem uma coisa que a palavra sabe fazer, é nos provar. Mas se tem uma coisa que a palavra sabe nos dar, é a aprovação. Amém, queridos? Amém. E já partindo para o encerramento, falando aqui dos patriarcas, pela fé, verso de número 8, pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Mais uma vez, pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Agora a pergunta é, pastora Celina e demais que ouvem, por que as pessoas não estão obedecendo? Por que é que as pessoas não estão obedecendo? Porque elas estão com ouvidos fechados ao chamado. Não, pastor, eu tenho outras prioridades. Agora não dá. Não dá para ir não. Eu tenho outras prioridades. Tem coisas para resolver primeiro. E Deus está o quê? Chamando. Se tem uma coisa que Deus está fazendo nesses últimos dias, é chamar. Deus está chamando. Deus está chamando. Só que Deus está chamando, meu irmão, para duas coisas. Qual é a primeira? Ele está chamando para ouvir a palavra. Qual é a segunda? Ele está chamando para estabelecer o juízo. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Há duas coisas que Deus está fazendo. Primeiro, Ele está chamando para que venha e ouça, receba e mude pela palavra. Qual é a segunda? Ele está chamando para estabelecer o seu juízo. E qual é o juízo do Senhor? É que nós estamos esquecendo de crer que o Filho dele veio para que todo aquele que nele crê seja salvo. E muitos não estão sendo salvos porque não estão crendo e nem acreditando que Jesus é o Filho de Deus. E aí, qual é o juízo do Senhor? Tudo que nos acontece, o Senhor está estabelecendo que em nós provoque um arrependimento. Porque, meu irmão, quando a gente se arrepende de verdade, a gente não quer ser mais do que outrora a gente é. E se Deus quer fazer em nós, é uma aprovação verdadeira. Por isso, nós temos que ser aqueles que se arrependem verdadeiramente também. Verso de número 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. E obedeceu a quê? A fim de ir para o lugar que se devia, o quê, meu irmão? Receber por... Olha só, ele sabia onde era. Ele sabia o que era. Deixa eu falar uma coisa, quando a gente lê o texto, a gente começa, eu quero que vocês vão lá comigo em 5 minutos, acho que dá. Vamos lá em Gênesis, por favor, a partir do capítulo de número 15. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo de número 15. Aliás, vamos no versículo 12 inicialmente, para depois a gente ir no 15. Em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Primeira coisa que Deus pediu: sai da tua terra. Segunda coisa que Deus pediu: da tua parentela. E qual foi a terceira? E da casa de teu pai. E qual foi a ordem agora? E vai para uma
terra que eu te mostrarei. Gente, olha só. Quem aqui de nós hoje faria isso? O Senhor dizendo, olha, sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gente, muitos de nós fariam primeiro, peraí Deus, é o Senhor mesmo? Peraí, será que Deus realmente é esse que estabelece isso? Outra coisa, será que o Senhor realmente é comigo, mandando para ir para um lugar que nem eu sei onde é? Muitos fazem esse tipo de questionamento. Mas Abraão aqui, meu irmão, a todo momento, sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Ele não questionou o Senhor por que e como. Ele simplesmente obedeceu. A única coisa que Abraão fez aqui é o qual o Senhor não mandou. Deus não mandou. Abraão ali, quando ele sai da casa do teu pai, que é a última etapa que Deus fala, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela e da onde? E da casa do teu pai. Então quando Deus diz para ele, olha, sai da casa do teu pai, Abraão, ele faz algo que o Senhor não havia mandado. E leva alguém que o Senhor não tinha ordenado. Amém, queridos? Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nesse tempo, Abraão, ele já era casado? Era. Sim ou não? Mas se ele era casado, aonde ele morava? Na casa do pai. Porque olha o que Deus está falando para ele. Saia da casa de teu pai. Gente, alguém já viu aquele ditado? Em casa. Pastor, de aluguel. Mas mesmo que não tenha condição de comprar uma, mesmo que não tenha uma ordem do Senhor, saia da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aqui Deus está dizendo o seguinte, Abraão, não fique na casa de teus pais para aprender a cultura dos seus pais, porque eu quero fazer de você algo mais do que seus pais podem fazer. O que tem de pessoas que criam dependência dos pais e não se desenvolvem para ser o que Deus realmente tem. Aí muitas vezes deixa o tempo passar, não se desenvolveu e voltam para a casa dos pais. Mas pastor, é errado? Eu vou dizer que por um lado não. Mas é certo, eu vou dizer que por um lado também não. Porque quando Deus estabelece que há uma ordem que tem que ser cumprida, meu irmão, ela tem que ser primeiro também obedecida. E se tem uma coisa que Deus nos faz, é, quando nós nascemos, a gente chega num estágio que a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente passa a ser aquilo que Deus deixou como projeto que é dele, que é família, né, querido? E quando nós nos tornamos família, a gente tem que agora o quê? Estar com a nossa nova família. Para quê? Para crescer em família, ao aprendizado de Deus, para ser o que Deus quer em família. Deus não pediu a Abraão que ele deixasse a família dele e ser com a família dele. Deus já deixou para ele o seguinte, não quero que você fique com a sua família para herdar a característica da sua família. Eu quero que você vá para o lugar, porque eu tenho sobre você promessas para liberar, que é muito maior do que a sua família pode te entregar. Porque veja bem, irmãos, comparando aqui ao texto, eu não quero confundir ninguém com isso. Se nós aqui que somos pais, vem Rainha, Zé Carlos, o que a gente conquista naturalmente no nosso falecimento é dos nossos herdeiros, amém, queridos? Só que às vezes, se você olhar assim, alguém vai dizer assim, o que você conquistou? Eu conquistei um carro, eu conquistei uma casa, eu conquistei um lote, eu conquistei uma outra casa, eu conquistei um outro carro, eu conquistei uma outra casa. Você vai contando. Chega uma hora que você fala, acabou, não conquistei mais nada, não, acabou, é só isso. É limitado. Só que quando Deus falou para Abraão, que Deus disse a Abraão, eu vou te dar uma terra. Eu vou te dar algo muito maior do que os seus pais têm conseguido te dar. Vamos ler o texto aqui, por favor. Olha o texto que está dizendo. Saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Olha o que ele estabelece. De ti farei o quê? Uma grande nação. E olha o que ele está dizendo.
te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Ou seja, quem tinha mais para dar? Eram os pais de Abraão ou o pai de Abraão, que era o Senhor? É por isso que ele está dizendo para ele: saia da casa do teu pai, porque o que eu tenho para você é maior do que os seus pais podem te dar. Nós que somos pais, a gente quer dar para os nossos filhos o que é de melhor, né, amigo? Só porque a gente dá de melhor é pouco do que Deus tem mais para dar. E é sobre isso que eu quero dizer para vocês. Eu não estou questionando por que ele saiu, eu estou explicando por que ele tinha que sair. Porque se ele ficasse, pastor Assemblea, talvez ele ia herdar só uma parte, que é a parte dos pais. Mas por que ele teve que sair? Porque Deus tinha para ele uma terra. Deus tinha para ele uma nação. Deus tinha para ele algo muito grande e massivo. E sabe o que Deus fala? Eu já quero encerrar aqui. Quando Deus chega para Abraão em um certo momento, sabe o que Deus fala para Abraão? Abraão, sai para fora. Conta aí as estrelas, se é que você pode. Porque se você conseguir contar a quantidade de estrelas, eu vou te dar muito mais além do que elas. Em outras palavras, Deus quer nos dar muito mais além do que a gente realmente precisa. Mas a gente precisa compreender que nós temos que ter em concordância a promessa dele e a palavra dele. Porque, irmãos, se Abraão saiu da casa dos seus pais, ele nunca deixou de ser filho do seu pai. Mas ele entendeu que o Pai Celestial tinha promessas muito maiores. Eu quero que vocês entendam que se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem promessas muito maiores para nós. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Brevemente a gente dará continuidade a esse estudo, porque tem muito mais que o Senhor falar conosco aqui nessa noite e através desse tempo. Obediência, fé e promessa. Levante suas mãos mais alto que você puder. Eu quero nessa noite te abençoar com essa palavra que foi ministrada, para que todos vocês vivam o melhor do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, e essa igreja diz: cumprimenta aí o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Você,